Pai. Amém e amém. Boa noite, meus queridos. O pastor fala assim, muitos pregadores, né, como se fosse alguma coisa, mas na verdade a gente só tenta ajudar o pastor em alguns aspectos, né? Graças a Deus o Senhor tem sido misericordioso e tem nos ajudado a ensinar a igreja. Essa é a realidade, porque nós somos os grandes necessitados de ajuda. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 133? Salmo 133. Como o pastor Anderson falou, nós estamos estudando o Salmo de Romagem, os Salmos de Romagem, né? Ou os Cânticos de Peregrinação, os Salmos de Degraus. Nós já vimos nos últimos domingos que os Salmos de Romagem são aqueles salmos que os peregrinos cantavam e entoavam durante as festas judaicas, na peregrinação onde saíam por todo Israel em direção a Jerusalém, né? Nós já temos percebido e aprendemos que o livro dos Salmos é um livro nada mais do que composto por poesias, por cânticos, por músicas. E não é diferente o trecho que a gente está olhando aqui, o Salmo de Romagem. E o Salmo de Romagem ele vem do Salmo 120 ao Salmo 134. São esses cânticos de peregrinação. E hoje a gente vai olhar o Salmo 133, o penúltimo salmo. E se Deus quiser, no próximo domingo a gente encerra essa série dos Salmos de Romagem. Vamos ler Salmo de número 133, é um salmo bem curtinho, dá até para decorar o salmo, mas vamos ler. A palavra do Senhor diz assim, Salmo de número 133, no verso 1. Cântico de Romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua graça, que nos permite, ó Pai, nos debruçarmos sobre as Suas Sagradas Escrituras e aprendermos mais de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor fez por nós. Pai maravilhoso, eu peço que essa noite o Senhor fale aos nossos corações, começando em mim, ó Deus, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos transforme, ó Pai. Não há mérito nenhum em nós, não há nada, Pai, que em nós mesmos que nos faça dignos de olharmos para essas palavras e aplicarmos sem antes, ó Deus, reconhecermos que somos pecadores miseráveis. Por isso nós pedimos a ajuda do Senhor, que o Senhor me use como instrumento e que o Senhor também trabalhe no coração de cada um aqui, para que nós possamos ser modificados, ó Pai, pelas Tuas Sagradas Escrituras. Assim oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Como nós falamos, esse é um salmo de romagem, é um salmo de peregrinação, né? É um salmo em que os peregrinos judeus cantavam ou entoavam enquanto saíam de suas casas e iam até Jerusalém nas festas. Como o título do salmo diz, e o título do salmo não é esse em negrito maior que está na sua Bíblia, mas é um pequenininho que vem embaixo que diz Cântico de Romagem de Davi, né? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Esse título ele é inspirado, o próprio autor o colocou aí, né? Ele vem do original. E é importante porque muitas vezes a gente lê o salmo e esquece de ler esse título, mas esse título diz muita coisa para a gente, né? A gente já percebe, por exemplo, qual era o objetivo do salmo e quem era o autor. E por aí a gente já tira algumas coisas interessantes, né? A gente não sabe exatamente quando esse salmo foi escrito, qual foi a ocasião para a qual ele foi composto. Nós sabemos que ele era cantado durante as peregrinações, mas por que ele foi escrito nós não sabemos. Isso é uma incógnita, né? É possível, existe essa possibilidade que o salmo tenha sido escrito na coroação do rei Davi, né? O que acontece? Se nós lembrarmos da história do Antigo Testamento, Davi foi ungido rei, mas ele não assumiu o trono de imediato. Passaram-se anos, houve muitos episódios em que Davi fugiu do rei Saul, ficou escondido, e aí ele foi coroado rei no reino do sul, em Judá. Israel ainda era unido, mas não tanto, né? O reino do sul, Judá, reconhece Davi como rei, mas as tribos do norte não o reconheceram. Só uns 7 anos depois é que toda Israel unificada reconhece Davi como rei sobre toda a nação.
e aí ele é coroado rei de Israel de fato. E é possível que esse salmo tenha sido composto para essa ocasião, em que o rei Davi olhava uma nação que estava dispersa, uma nação que estava dividida, que não o via como rei, e de repente tem essa nação toda unida. Agora essa nação passa a se ver como um único povo, sob o domínio de um único rei. E aí ele compõe esse salmo mostrando que toda a nação estava agora em união. É mais ou menos por aí que talvez seja o contexto do salmo, mas não é certo. E esse salmo, como nós vimos, na verdade, como nós vimos ao longo de vários salmos, os salmos eles têm uma estrutura peculiar. Nós observamos que é importante que a gente entenda um pouquinho de como se dá a dinâmica das estruturas dos salmos, para que a gente possa perceber a lição que o salmista está querendo nos ensinar. E esse aqui não é diferente. Esse salmo ele tem uma estruturazinha que é bem típica. Ele tem logo no primeiro versículo o tema do salmo. Logo no primeiro verso você tem toda a entonação, a temática do hino. E aí o salmista ele coloca duas comparações, uma no versículo 2 e outra no início do versículo 3. E no final do versículo 3 o salmista faz a sua conclusão. É bem simplesinho, é isso mesmo. A gente tem só 3 versículos do salmo, por isso que dá até para decorar em casa durante a semana. O pastor colocou, ele foi bonzinho, botou só o versículo 1 para os irmãos decorarem, mas dá para decorar o salmo inteiro durante a semana. E o salmista tem essa estrutura, ele desenha essa estrutura para a gente. Ele coloca a temática do versículo, coloca no versículo 2 uma comparação para que a gente entenda essa temática, coloca uma segunda comparação no início do versículo 3 e conclui o salmo na segunda metade do versículo 3. Quando a gente estiver caminhando para o salmo, através dele, a gente vai perceber que muitas vezes essa temática que é colocada no salmista é bem batida na igreja hoje em dia, mas na verdade ela é bem esquecida pela igreja, apesar de ser muito comum. Vamos ler mais uma vez, apesar de eu já ter lido, vamos ler mais uma vez o salmo e vamos caminhar comigo, versículo a versículo. Diz assim: Cântico de romagem de Davi. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos parar por aqui. Logo no primeiro trecho do salmo, como a gente vê, existe a grande temática de todo o texto, de todo o poema. E a temática do poema é bem clara, é bem simples, é a convivência e união dos irmãos, é a comunhão. O salmo vai falar sobre a comunhão dos irmãos. Engraçado que ele usa 2 termos, ele coloca com bom e agradável, é como ele começa esse salmo. Esses termos, se nós pudéssemos utilizá-los de uma maneira um pouco mais precisa, nós poderíamos dizer o quão precioso, o quão magnífico e o quão prazeroso é que os irmãos vivam em união. Se nós colocássemos isso de uma maneira mais intensa, e essas são as palavras que realmente estão aqui, bom não é só um bom no sentido de algo só meramente agradável. Não. É bom no sentido de algo precioso. É bom no sentido como uma joia. É bom no sentido de algo extremamente valioso, de algo magnífico. E a gente vai ver que realmente é isso que o salmista quer mostrar para a gente, que é algo bom no sentido de magnífico, que os irmãos vivam em união. E ele completa dizendo: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E esse agradável vem justamente da palavra de prazeroso, ou algo que traz um contentamento. Quão bom e contente que os irmãos vivam em união. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Viverem unidos os irmãos. E aí tem uma expressãozinha que, na nossa língua traduzida por 2 palavras, que é viverem unidos. No original é uma palavra só. E é interessante porque o que para a gente é traduzido como viver unido, o original traz como sentar-se à mesa. Quão bom e agradável que os irmãos se sentem à mesa. Seria mais ou menos assim que a gente poderia traduzir o versículo 1. Quão precioso e quão magnífico que os irmãos se sentem à mesa. O que o salmista está querendo dizer, a ideia que o salmista está querendo trazer aqui, e é até bem traduzida para a nossa realidade, viver em união, é uma ideia muito mais profunda do que um mero relacionamento superficial.
O que o salmista está querendo dizer é de uma intimidade, algo cotidiano, um relacionamento que passa de um momento, né, que passa de uma circunstância e alcança um estado permanente. É uma comunhão muito mais voltada para algo contínuo, algo cotidiano, do que de algo simplesmente vir ao culto à noite e sair do culto e só ver o irmão no próximo domingo. Na realidade, o que o salmista está dizendo aqui é que nós vamos ver isso na aplicação, é que o bom e o agradável é que os irmãos participem da vida comum. E isso é comunhão. Participarmos da vida comum. E é justamente isso que está no versículo 1. Que precioso, que fantástico, que prazeroso, quando os irmãos participam da vida comum uns dos outros. É isso que ele está falando. E interessante é que a gente olha para esse texto aqui e a gente já quer aplicar logo na igreja. Não está necessariamente errado. O problema é que o salmista está falando no contexto judaico. Ele está falando para o povo de Israel, para uma nação. E a gente vai ver como isso é importante no versículo seguinte. E no final nós vamos olhar como isso se aplica à igreja. Mas o que o salmista estava querendo dizer é que aquele povo, o povo de Israel, aquela nação que estava provavelmente dividida e que agora se unificava sobre um único rei, seria uma nação onde poderiam se desfrutar de um prazer e poderia ter algo magnífico se aquele povo participasse da vida comum um do outro, da comunhão, se assentassem às mesas uns dos outros e participassem das refeições uns dos outros. É mais ou menos por aí. Se eles vivessem num estado constante, uns com os outros, partilhando da cotidianidade da vida. Essa é a temática do Salmo. Assim que o salmista inicia para a gente o Salmo. Ele dá a introdução dele trazendo essa ideia. Assim que ele começa, ele dá o display de como do que ele quer dizer. E ele elucida para a gente essa ideia logo nos versículos seguintes. Ele fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês o quão bom, o quão precioso, o quão magnífico é isso através de duas comparações. E a primeira comparação é uma comparação até simples, mas para a gente se torna extremamente difícil de entender. Por quê? Porque tem uns 5.000 anos de diferença entre a comparação que o salmista vai fazer e a nossa realidade. Ele diz, ó, quão bom e agradável que viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Percebam comigo algo interessante. É que esse versículo, existe nesse versículo um quadro que o salmista vai desenhando, vai pintando, é como uma cena. O salmista ele coloca na cabeça do leitor, e isso é magnífico na poesia hebraica, porque ela tem a capacidade de brincar com aquilo que você vê e não só com o que você lê. O salmista coloca, ele desenha uma cena na cabeça do leitor que vai crescendo, uma cena que vai se desenvolvendo. Leia comigo o versículo e ele vai falar, é como um óleo precioso sobre a cabeça. Você começa olhando o texto como alguém derramando um óleo, ungindo uma pessoa, a cabeça, e você percebe, você vê essa cena do óleo sendo derramado no topo da cabeça de alguém. Mas aí o salmista começa a elucidar ainda mais esse texto e diz que esse óleo ele desce e escorre por toda a face e chega pela barba, mas não é qualquer barba, é uma barba de uma pessoa específica, é a barba de Arão. E aí ele continua e fala que esse óleo que foi colocado sobre a cabeça, que desce pelo rosto e pela barba, mas que não é qualquer uma, mas que é a barba de Arão, desce até a ponta das suas vestes. Algumas traduções dizem desce até a gola de suas vestes, outras até a orla de suas vestes. Mas a ideia aqui é que desce até por toda a roupa de Arão. E aí você olha para isso e fala assim, que coisa bacana. E daí? O que ele está querendo falar com isso? Não entendia nada. Bacana essa cena aí, mas eu não entendia nada. A gente tem uma dificuldade grande de perceber o quanto essa cena é magnífica, porque nós não somos o Israel de fato que viu essa cena acontecer. E eu quero voltar no tempo com os irmãos 5.000 anos
E nós vamos tentar entender um pouquinho do contexto local, para que a gente possa compreender o que essa cena significa. E aí nós vamos perceber o quão magnífico é isso. Voltem comigo e tentem olhar um pouco mais profundamente esse quadro gradativo. Vamos olhar para o primeiro ponto. E ele vai falar que é como um óleo precioso, um óleo que escorre pela cabeça. O que significa isso? O que tem a ver o óleo? O que tem a ver essa unção, derramar óleo na cabeça dos outros, ficar jogando azeite na cabeça dos outros? O que isso tem a ver para a gente? O óleo, a unção, significavam 3 grandes coisas na antiguidade. A primeira coisa significava que aquela pessoa ela havia sido separada. Ela havia sido separada das demais pessoas para algo diferente, para um serviço. Ela havia sido separada para algo especial. Era uma pessoa que havia sido reconhecida dentro do povo como alguém que foi chamado, que foi eleito, que foi separado, que foi diferenciado para um serviço, um serviço especial a alguém especial. Isso nos leva ao segundo objetivo da unção do óleo, é a autoridade da pessoa que chamou. Aquela pessoa que foi chamada já não era qualquer pessoa, era uma pessoa diferente dos demais, mas ela é investida de autoridade por quem a chamou. E por último, não menos importante, no contexto judaico, aqueles que eram ungidos eram pessoas que eram chamadas à santidade, porque elas sempre eram chamadas ao serviço de Deus. Assim aconteceu com o rei Davi. Ele foi chamado, separado dentre os demais, para um serviço, para ser rei, por Deus, investindo o próprio Deus, autoridade sobre Davi. Por isso ele foi chamado para ser santo, porque Davi era o representante da santidade de Deus, da autoridade de Deus como rei diante do povo. Mas o cenário que a gente tem aqui é o cenário de Arão, do sumo sacerdote. Quem era Arão? Se vocês lembrarem, eu vou pedir para que vocês voltem comigo em Êxodo, abram em Êxodo no capítulo 30, e nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho, deixa aberto aí, Êxodo no capítulo 30, no versículo 22. Arão era um dos homens, se vocês lembrarem a história da libertação de Israel, Moisés foi chamado pelo Senhor a libertar o povo, e Arão foi chamado a trabalhar junto com Moisés como seu porta-voz. E Deus ele realiza as 10 maravilhas no meio do povo, lança as 10 pragas sobre o Egito, liberta o povo, e o povo caminha pelo deserto. Durante essa caminhada, logo no início, o Senhor dá a lei a Moisés. E o Senhor não só dá a lei a Moisés, como ele institui o seu representante diante do povo, que é o próprio Moisés. Moisés é representante do Senhor para o povo. Mas não só isso, Deus também institui o representante do povo diante dele. Arão. Arão é o sacerdote, aquele que foi chamado pelo Senhor, separado pelo Senhor para apresentar sacrifícios de ofertas a Deus, a fim de perdoar os pecados do povo. Esse era Arão. Arão foi chamado a isso. E o chamado de Arão não era um chamado qualquer. Se os irmãos lerem, infelizmente a gente não vai ter tempo, mas esse trecho de Êxodo, tá? Todo o trecho do capítulo 20 até um pouco depois, né, o capítulo 33, a gente vê toda a história da caminhada do início do povo de Israel, quando eles já estão no deserto e recebem várias ordenanças, e nós percebemos como Deus separa Arão e seus filhos, como Deus elege Arão e seus filhos, e como Deus os santifica para o seu serviço. E não é qualquer tipo de coisa que é feito. Deus dá uma série de ordenanças e regras. Deus manda com que Arão se lave várias vezes, tenha um cerimonial, manda com que sejam confeccionadas vestes especiais para Arão, e nós vamos olhar isso. Manda que Arão tenha um comportamento diferente, se alimente de comidas diferentes do povo. Existe uma série de coisas que Arão, de ordenanças que Arão deve cumprir, que é diferente dos demais israelitas, mostrando que ele foi alguém separado para um serviço diferente. Mas esse serviço era tão simbólico, tão especial, que até mesmo o óleo da unção que foi usado na separação de Arão, e nós vamos olhar com mais calma isso daqui a pouquinho, a separação de Arão, mas até mesmo o óleo que foi usado não poderia ser usado para outra coisa,
Olha só, no texto que nós abrimos, em Êxodo 30, no versículo 22, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos. E ele continua falando, segundo o ciclo, no versículo 24, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliva 1 hin. Ele dá uma série de medidas. Deus dá uma receita da Boticário para Moisés. Ele fala assim: olha, pega essa aqui, separa essas especiarias nessas medidas e compõe uma fórmula, um óleo. E olha só o que ele fala para Moisés no versículo 25: disso farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, e este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirá. E aí ele vai falar uma série de coisas que devem ser ungidas, e eu não vou ler tudo porque a gente não vai ter tempo. Mas olha só no versículo 30 o que ele diz: também ungirás Arão e os seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. O serviço era tão especial, a cerimônia de unção para Arão era tão especial, era tão diferente, que até a medida do óleo que deveria ser usado, o próprio Deus entregou a Moisés e ordenou para que não fosse feito nenhum outro óleo igual. E se alguém fizesse, produzisse, se a Boticário fizer, se produzisse, seria a abominação diante do Senhor, e essa pessoa seria expulsa diante do povo de Israel. Tamanho era a sacralidade daquilo que Deus ordenou, da separação que Ele deu. Agora a gente começa a ver um pouquinho mais da figura que é desenhada diante de nós. Isso que o salmista está falando de algo extremamente respeitoso. O salmista ele não está falando de qualquer coisa, de um óleo qualquer, de uma unção qualquer, de uma cena qualquer. Ele está falando de algo extremamente santo, de algo que se tem um respeito muito profundo, de uma cerimônia muito especial. E ele vai dizer que esse óleo foi derramado sobre a cabeça e ele desce pela barba. E aí a gente, nos tempos de hoje, né, até que agora está voltando na moda a ter barba, né? Mas naquela época ter barba era quase que uma questão importante, era uma questão importantíssima para o homem. Na verdade era uma questão que mostrava vitalidade, mostrava beleza, era uma questão de respeito. O homem sem barba era um homem que não tinha liderança, que não tinha virilidade. No Oriente Médio Antigo, a pessoa que raspava sua barba era uma pessoa que mostrava lamento, tristeza, era uma pessoa que mostrava um profundo desprezo pela situação que ele estava passando. Se vocês abrirem Jeremias, e olhem comigo, Jeremias 48, bem rapidinho. Jeremias no capítulo 48, alguns profetas para frente você vai chegar em Jeremias. Jeremias 48 no verso 36 e 37, Jeremias ele profetiza condenação sobre Moabe. E ele vai dizer que a condenação é tão grande, que a tristeza dele será extremamente profunda. E olha como é que ele caracteriza isso. Jeremias 48, no versículo 36, ele diz: por isso o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Quirregues, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Ele está dando aqui, ele está falando do tamanho da destruição que vai assolar essas cidades. E olha o que ele diz no versículo 37: porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada, sobre todas as mãos haverá incisões e sobre todos os lombos pano de saco.
No versículo 37, Jeremias ele desenha o quadro de como o homem do Oriente Médio demonstrava o seu choro, o seu desprezo. Hoje em dia o pessoal vai no psicólogo, né? Naquela época não, eles raspavam a cabeça, tiravam a barba e se vestiam de pano de saco. E assim eles mostravam que eles estavam completamente desolados. Então, quando o salmista desenha para a gente que o óleo, que é um óleo especial, que é um óleo diferente, ele escorre sobre a cabeça e desce pela barba, ele mostra a figura de um homem que tem respeito, um homem que é considerado belo, um homem que demonstra a sua sabedoria e que aparentemente demonstra que está numa situação confortável, uma situação boa, agradável, que não tem motivos pelo qual se entristecer. É mais ou menos assim que ele começa a desenhar esse quadro. E ele continua dizendo que essa barba não é qualquer barba. Essa barba tem um dono. Não é a barba de um homem qualquer, mas é a barba de Arão. É a barba do sumo sacerdote. E aqui parece que tem um grifo no texto. No Antigo Testamento, na linguagem hebraica, né, não existiam caps lock, aquelas letras maiúsculas, caixa alta, não tinha isso, não tinha grifo, não tinha isso, não existia nenhum desses recursos. Mas o que existia para ressaltar era a repetição. Por isso, quando a gente percebe no Salmo, ele fala que desce pela barba, e ele repete, a barba de Arão, mostrando que ele quer dar um enfoque maior na pessoa que pertence a essa barba. A quem é esse que está sendo ungido? Mostra aqui que o salmista ele quer dar um zoom, ele quer que você perceba como quando ele abre a cena para você, ele quer que você perceba que não é qualquer um que está sendo retratado aqui, mas é alguém diferente, alguém especial, e nós começamos a falar sobre isso. É Arão, o sumo sacerdote, é alguém que foi chamado para ser ministro do Senhor. Esse grifo, esse ressalto, mostra que esse a quem o salmista está citando como exemplo, ele é alguém diferenciado. Para essas pessoas que estavam no Antigo Testamento, debaixo da antiga aliança, Arão foi o primeiro sumo sacerdote. O que isso significa? Significa que Arão foi o primeiro escolhido por Deus para que o povo de Israel tivesse acesso ao próprio Deus. Até então, o povo de Israel no Egito não tinha acesso ao Senhor, não se podia ter, não se sabia como se fazer sacrifícios por perdão de pecados. Até então o povo não tinha acesso ao Senhor, não existia um relacionamento com o Deus vivo. No entanto, aqui, Arão é o primeiro de uma geração escolhido pelo Senhor para que os homens, aquele povo, pudesse ter acesso a Deus. E ele era o único que tinha acesso ao Senhor. Ele era o único que poderia ter acesso a Deus. Imaginem-se na situação desses homens. Vocês acabam de sair do Egito, estão peregrinando pelo deserto, viram as 10 maravilhas que Deus fez no Egito, desolou a grande nação daquela época, aquilo que para nós hoje seria como os Estados Unidos. Deus destruiu, devastou aquela nação, libertou um povo escravo, e agora esse Deus, que fez essas maravilhas, que abriu um mar no meio, você chega diante de um povo e fala assim: eu vou escolher um representante que será porta-voz de vocês, e não só isso, que apresentará diante de mim sacrifícios por perdão de pecado de vocês. Eu vou escolher no meio do povo alguém que é capacitado a oferecer diante de mim algo que me agrade. É isso que Deus está fazendo. Esse era o papel de Arão. Por isso que ele vai falar que essa barba não é qualquer e que é algo maravilhoso, magnífico. É um ministro do Senhor, é o primeiro ministro do Senhor, é o sumo sacerdote. É o primeiro que tinha acesso direto a Deus, é aquele que poderia entrar no Santo dos Santos, na tenda da aliança, o lugar onde o próprio Deus habitava. E ele servia todo o povo, através dos sacrifícios, através da propiciação pelo pecado do povo diante do Senhor. Infelizmente a gente não vai ter tempo de explorar com mais calma o que isso significava, vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas o que eu quero ressaltar aqui, e é através da repetição que eu vou acabar ressaltando isso, é que essa cena que o salmista está tentando retratar nas nossas cabeças
é que não é qualquer cerimônia que ele está pintando, não é qualquer pessoa, não é qualquer momento de unção que ele está tentando trazer, mas é algo extremamente especial, diferente, algo simbólico que traz uma extrema alegria para o povo. E ele continua e termina a sua analogia, o seu quadro, a sua cena, dizendo que esse óleo que foi colocado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, continua a descer e escorre por todas as suas vestes. A ideia aqui, quando ele diz desce pela gola da sua veste, ele desce pelas bordas da veste, né? Desce pelas pontas, desce por todo o corpo. É isso que ele está querendo dizer. E é interessante porque essas vestes, o qual o salmista se retrata, não são as mesmas que nós vestimos hoje, isso é óbvio, e nem é qualquer veste do povo de Israel, porque o sumo sacerdote ele tinha uma vestimenta específica para vestir. Isso é interessante porque a gente não percebe esse aspecto. Ainda nesse trechinho aqui, ele demonstra a união do povo. Por quê? Se nós olharmos em Êxodo 39, abram comigo bem rapidinho, Êxodo no capítulo 39. Êxodo 39, no versículo 1. Êxodo 39, no versículo 1, o Senhor está dando a Moisés orientações sobre como produzir as roupas dos sacerdotes. Ele está falando, Deus está falando a Moisés exatamente como deveria ser a vestimenta daqueles que serviriam a ele. E olha que interessante o que ele vai falar. Versículo 1, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. Ele vai dizer no versículo 1: fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. É essas vestes que o salmista está se referindo. E olha no versículo 4 como ele descreve algo que compõe essas vestes. Ele vai dizer: tinham 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. Prossegue até o versículo 14, por gentileza. Pula para o 14. Ele vai dizer que essas vestes tinham um peitoral que eram presas a essas ombreiras, e nesse peitoral haviam pedras. E olha o que ele fala: as pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinetes, cada uma com um nome para as 12 tribos. E daí? E daí? O que isso significa para a gente? O que o salmista está querendo mostrar para a gente, e é o mesmo aspecto que o autor de Hebreus está querendo demonstrar, é que o sumo sacerdote, quando ele se apresentava diante do Senhor, ele não representava só a si mesmo, ele representava todo o povo, ele representava cada uma das 12 tribos de Israel. E é por isso que ele andava com as vestes, com as pedras incrustadas, e cada pedra trazia um nome de uma das tribos de Israel, mostrando que ali, naquele homem, estava unido o povo diante do Senhor, apresentando sacrifícios a Deus. Quando o salmista ressalta o aspecto da veste de Arão, é exatamente isso que ele está querendo ressaltar. É isso que o salmista quer trazer na ideia do povo. Quando Davi escreve que a união do povo é algo tão magnífico como foi a unção de Arão, o quadro que ele está querendo desenhar é que a união do povo é tão fantástico como aquele sumo sacerdote que oferece sacrifício diante do Senhor. É algo incrível, é algo fantástico, é algo que os homens não poderiam fazer antes, e agora eles têm esse privilégio. O povo unido é tão precioso como era unido o povo em Arão diante do Senhor, quando ele apresentava sacrifícios a ele. É mais ou menos essa a cena que o salmista está tentando demonstrar aqui, ressaltar aqui diante de nós. Ele completa a figura dele, ele mostra o quadro, trazendo diante de nós uma cerimônia, a cerimônia de consagração de Arão, onde ele estava vestido com todas essas vestes, com toda essa pompa, depois de ter feito toda essa separação e ter ressaltado que ele era alguém diferenciado diante do povo, e todo Israel olha para Arão, e Arão é consagrado diante de Deus, o óleo é colocado sobre a cabeça dele. Esse é o quadro que o salmista está
está desenhando no versículo 2, e que para nós é extremamente difícil de entender por causa da distância. O que está diante de nós então no versículo 2 é uma cerimônia suntuosa, onde existe a definição do relacionamento de Deus e os homens. Deus elege Arão como sumo sacerdote, e ali todo o povo de Israel está representado diante do Senhor. É um misto de alegria, porque o povo pode apresentar-se diante de Deus para o perdão dos pecados, mas também de temor e respeito, porque ali o próprio Senhor está diante do povo também, na figura de Arão. É um misto de temor e alegria. Por isso o salmista fala que é algo magnífico que os irmãos vivem em união. Mas ele também diz que é algo agradável. E esse agradável, nós olhamos um pouco melhor descrito no versículo 3. Continuar caminhando comigo no versículo 3. Ele vai dizer que é como o orvalho que desce do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aqui existe uma coisa interessante, porque essa palavra orvalho é algo semelhante à garoa, à chuva. É como se fosse aquele sereno. Essa é a ideia que ele está querendo trazer aqui. Só que tem uma coisa extremamente curiosa nessa figura aqui. Ela é geograficamente impossível de acontecer. Não dá. Monte Hermon é uma montanha realmente alta, realmente elevada, que fica no norte de Israel. E é dessas montanhas que acumula neve durante o ano, e aí quando chega o calor ela começa a derreter e ela alimenta todos os rios de Israel, especialmente o Rio Jordão. Esse é o Monte Hermon. A principal fonte de água do Rio Jordão vem do Monte Hermon por derreter neve durante a época de calor, de verão. Só que tem um problema. Por que tem um problema? Porque ele vai dizer que a água ela sai do Monte Hermon e vai até o Monte Sião. E o Monte Sião fica em Jerusalém. O Monte Sião ele é um morro, uma montanha um pouco mais baixa, e é onde está o templo. O Monte Sião é uma referência a Jerusalém. Existe só uma problemática. Sião está 200 quilômetros para baixo do Monte Hermon. Não dá para chegar a água lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a água não sobe, a água só desce. Se você não tiver uma bomba, você não joga a água para cima. Então a água ela desce do Monte Hermon, mas ela não pode geograficamente, fisicamente, subir até o Monte Sião. Isso é interessante, porque o que o salmista quer colocar na cabeça do leitor, que vai entender isso muito claramente, alguém que mora nessa região consegue perceber isso, é a expressão do exagero. É exatamente isso que o salmista está falando. Ele está exagerando, ele está falando, é algo tão grandioso, tão magnífico, que é como se as águas que descem do Hermon fossem capazes de inundar até Sião, fossem capazes de encher até Sião. É como um orvalho que desce e refresca e enche todo Israel de vida. Basicamente o que o salmista está querendo desenhar é o seguinte: é como as águas que descem do norte podem chegar até o sul e preencher todo esse espaço com vida e refrigério e inundar isso. Só que o engraçado é que ele não usa a figura de linguagem como uma enchente. Não é isso que ele faz. O salmista não coloca uma figura de linguagem como uma avalanche. Não é isso que ele desenha. Ele coloca como um orvalho, como um chuvisco. Ele traz como algo suave. Ele fala, sim, é verdade. É o exagero, como se essa água fosse tão forte que ela pudesse sair do norte, 200 quilômetros para cima e chegar até o Monte Sião e preencher tudo isso de vida, mas ele faz isso como um orvalho, como algo suave, como algo agradável, como algo sereno. E é por isso que a expressão sereno é usada para esse tipo de coisa. É como um orvalho, como um sereno, que sai do Monte Hermon e desce até o Monte Sião, passando por toda Jerusalém, por toda Israel. E aí o salmista ele enfoca que Jerusalém é o ponto para o qual os peregrinos se
se dirigiam para suas festas de adoração, que era o objetivo desse salmo, o que fazia com que as pessoas que cantavam esse salmo ao longo da sua caminhada lembrassem que aquele tempo que eles vão ter de união como povo era algo extremamente agradável e precioso, que não era algo comum, não era algo simples, era algo extremamente magnífico. Essa segunda figura de linguagem que completa a nossa visão mostra que a união dos irmãos, assim como as águas que descem do irmão, são fonte de suprimento, de refrigério, é fonte de socorro, é fonte de vigor, e é algo agradável, é algo sublime, é algo sereno. Mais do que isso, ela mostra, pela figura geográfica, que é algo que vem de cima, que é algo que vem de uma esfera transcendental. Como o povo de Israel podia olhar para o Monte Hermon muito mais elevado e ver que ele despejava água sobre todo aquele vale, assim o povo podia olhar para o Senhor e entender que era o Senhor que despejava o suprimento, o refrigério e o socorro através da comunhão daquele povo. E é justamente isso que o salmista conclui no Salmo, no final do versículo 3, dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmista ele constrói essas duas grandes figuras na cabeça do leitor. Essas duas, ele tenta causar esse impacto através de uma cena magnífica na qual Arão é coroado, Arão é ungido, e depois através de uma expressão extremamente exagerada, para que nós pudéssemos olhar para isso, e ele vai dizer que é da mesma forma, é justamente assim, que o Senhor, Ele ordena a sua bênção e a vida para todo sempre. E aqui ele usa uma palavrinha interessante, a palavra ordenar, porque é a palavra que inspira comando, como se o Senhor estivesse comandando uma tropa, ou instruindo alguém a respeito da bênção. É uma ideia que pode ser usada para as duas coisas. Isso mostra que tanto bênção como maldição, e aí eu quero abrir um parênteses aqui. O final do versículo 3 vai dizer que o Senhor ordena a bênção, Ele manda na bênção. Isso mostra que tanto bênção como maldição estão debaixo do domínio do Senhor. Muitas vezes a gente esquece isso. E deixa um pouquinho que nós estamos olhando o texto de lado, e eu quero gastar 5 minutinhos bem rapidinho explicando só esse detalhe. A gente esquece dessas coisas, e a gente costuma falar assim: não, isso é coisa de Satanás, está repreendido, está amarrado, está isso, está aquilo, porque Deus só abençoa e não amaldiçoa. Mentira. O Senhor, Ele abençoa e Ele amaldiçoa, e toda a bênção e toda a maldição vem dEle e exclusivamente dEle. Se Ele não abençoar, não há prosperidade, em qualquer sentido. E se Ele não amaldiçoar, se o Senhor não conduzir, nada acontece. Sobre o domínio do Senhor está tanto a bênção como a maldição. Abram comigo Deuteronômio 11. Nós muitas vezes esquecemos disso, mas eu quero abrir esse parênteses porque no final nós vamos retomar isso. No livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26. Deuteronômio é um dos livros da lei, é onde o Senhor dá toda a lei ao povo de Israel, onde Ele ressalta toda essa lei. Nós temos o livro de Levítico, que há toda a expressão da lei, e o livro de Deuteronômio, que há uma repetição, há uma ênfase dessa lei, e há uma descrição sobre tudo aquilo que o Senhor diz ao povo. E olha que interessante como quando o Senhor coloca a respeito de tudo aquilo que Ele falou da lei, olha o que o Senhor fala para Israel, no versículo 26 do capítulo 11. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso mostra que Ele tem poder para abençoar e maldizer. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordenam, e a maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, vosso Deus.
mas vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. É do Senhor o privilégio e o direito de abençoar e maldizer, e dele somente. O interessante é que ele coloca duas condicionais: cumpra, bênção; descumpra, maldição. Só tem um problema. O livro de Isaías vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Todos nós éramos como ovelhas sem pastor. Todos nós optamos pela maldição. E nós vamos olhar isso daqui a pouquinho. Mas, para a gente encerrar o parênteses, eu quero que você guarde essa ideia. Sim, é verdade, o Senhor tem poder para abençoar e maldizer. Mas todos nós nos colocamos debaixo da maldição do Senhor. Porque todos nós nos desviamos. Guarda isso aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Fecha parênteses. Ele vai dizer que ali, volta para o Salmo 133, no versículo 3. Ele vai dizer que ali aonde? Na comunhão dos irmãos, na união dos irmãos. O Senhor ordena, o Senhor dá ordens para que exista a bênção, para que haja a bênção, ou seja, o Senhor abençoa a união dos irmãos. E ali, naquele lugar, na união dos irmãos, onde os irmãos se sentam à mesa, nesse lugar, há vida e vida para sempre. É isso que o salmista está querendo desenhar diante de nós. O salmista coloca para nós esse quadro. Ele vai dizer: olha, é maravilhoso e é fantástico que os irmãos vivem em união, e é algo extremamente precioso. É tão precioso como foi no dia em que o Senhor escolheu Arão para ser o representante do povo diante dele e capaz de sacrificar para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. É tão magnífico, é tão sublime, é tão fantástico como o Monte Hermon, que despeja suas águas por todo o vale, por toda a terra de Israel, e é algo tão incrível que é como se essas águas pudessem chegar até o Monte Sião. É algo tão fantástico como os irmãos sentam em comunhão, sentam em união, sentam-se à mesa, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção, é nesse momento que o Senhor nos abençoa, e que o Senhor faz com que nós tenhamos vida e vida eterna. É isso que ele fala, vida para sempre. É isso que ele fala para aquele povo de Israel, naquele contexto. É isso que Davi escreve para esse povo. Mas é algo interessante aqui, porque Davi usa uma linguagem, usa referências para aquele povo que eram peculiares e comuns a ele. E ele fala sobre o sumo sacerdote, fala dessas expressões, mas Arão, de fato, não era um sumo sacerdote completo. Na verdade, nós vimos que todos nós nos desviamos, inclusive Arão. Abram comigo em Hebreus, no capítulo 10. E olha que interessante, o salmista vai dizer que é fantástico que o povo de Israel vivesse em união, e é algo tão fantástico como a unção do sumo sacerdote Arão, um sacerdote falho, incompleto, uma figura do sumo sacerdote perfeito, que é Cristo. Mas o autor de Hebreus, uns 3.000 anos depois, escreve algo muito parecido, mas dessa vez ele escreve algo superior e sublime. Olha comigo o que o autor de Hebreus vai escrever no capítulo 10, no versículo 19. Ele vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado pela má consciência e lavado o corpo com água pura. Aí olha o que ele diz: guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha que interessante, no versículo 24: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às
boas obras, e não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha que interessante que o autor de Hebreus está fazendo aqui. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: ele vem discorrendo a respeito da figura do santuário, um pouco antes. Ele vem discorrendo a respeito da figura de Arão como sumo sacerdote, mas ele vem mostrando que Arão era só um sumo sacerdote imperfeito, e que ele era uma figura de alguém superior, que é Cristo. E ele vai falar assim: nós temos Cristo, nós alcançamos Cristo, Cristo é nosso sumo sacerdote, e agora nós podemos ter acesso direto a Deus. Nós também podemos ter perdão pleno, porque Cristo fez o sacrifício uma vez por todas, um sacrifício perfeito, ele é o sumo sacerdote perfeito. E olha que interessante, a primeira aplicação que o autor de Hebreus faz diante desse conhecimento é: incentivemo-nos uns aos outros, vivamos em união. Assim como o salmista desenhava o quadro da consagração de Arão no Antigo Testamento, dizendo para aquele povo de Israel que era interessante, que era precioso que eles vivessem em união, como era precioso a unção de Arão, o sumo sacerdote, o autor de Hebreus vai dizer assim: nós que temos sumo sacerdote superior, nós que podemos chegar ao Santo dos Santos, e não estamos mais apegados à figura como era o antigo Israel, nós devemos nos considerar uns aos outros, devemos nos estimular em amor e em boas obras, e não devemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns. Antes, que nós admoestemos uns aos outros, e façamos isso muito mais à medida que o dia final se aproxima. O interessante é que, para uma figura semelhante, no caso aqui uma figura ainda superior, o autor de Hebreus coloca uma aplicação eminentemente prática igual. Ele coloca a mesma aplicação prática, tendo a mesma figura. E eu gostaria de encerrar com esse texto. Nós olhamos para o Salmo 133 e nós observamos que aqui o salmista ele desenha um quadro de alguém imperfeito, mas que é algo magnífico. E ele desenha uma geografia absurda, uma expressão absurda para mostrar um valor precioso, a comunhão dos irmãos, o sentar-se à mesa, o desfrutar da vida comum uns dos outros. Davi estava debaixo de figuras, de meras figuras, que representavam alguém superior. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus, no versículo 10, nós vemos que nós, a igreja, nós não estamos mais debaixo de figuras. Aquilo que era superior, que tudo aquilo que nós lemos no Salmo e em Êxodo, era apenas representação, já foi revelada a nós em Cristo Jesus. Cristo adentrou ao Santo dos Santos, nós acabamos de ler no versículo 19. Ele alcançou para nós aquilo que só o sumo sacerdote podia fazer e de maneira incompleta. Ele fez de uma vez por todas de maneira completa. Se Davi falava no Salmo que era algo magnífico, que os irmãos vivessem em união diante de uma figura que era incompleta, quanto mais deve ser a nossa atitude hoje como igreja, que alcançamos a plenitude daquilo que era sombra no passado, que temos o privilégio de conhecer aquilo que no passado eram apenas figuras e que agora é pleno e é completo, que é superior. Se Davi usou e disse que é algo fantástico e maravilhoso que os irmãos vivessem a vida cotidiana diante de apenas ilustrações, diante de imagens borradas, porque é isso que Davi usou aqui, imagens borradas, quanto mais nós, que temos a revelação daquilo que é perfeito, Cristo, nós temos um privilégio ainda maior. E se Deus ordenava a bênção e a vida eterna, quanto mais será na igreja diante dos irmãos. E entendam, não estou falando que você vai ser rico porque você vem na igreja, não estou falando que não falo de bênção nesse sentido, não sejamos simplórios. Mas sim, a comunhão dos irmãos é algo extremamente precioso
para o salmista e deve ser precioso para nós, porque é exatamente isso que o autor de Hebreus escreveu. É algo fundamental. Eu queria deixar então algumas aplicações práticas diante disso. Diante de todo esse texto que nós olhamos, diante de todo esse contexto, de todas essas figuras que nós observamos, e daí? O que a gente faz com isso? E daí que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a comunhão é muito mais do que a gente sentar aqui na igreja e assistir o mesmo culto. Na verdade, a comunhão, como nós ressaltamos várias vezes, é viver a vida comum. Como o próprio salmista diz, a comunhão é sentar-se à mesa. É nós sentarmos às mesas uns dos outros, desfrutarmos da vida comum uns dos outros. É saber muito mais do que o boa noite, bom domingo, boa noite, boa semana, e só ver o outro irmão no domingo seguinte. É muito mais do que isso. Comunhão vai muito além. Quem são os seus reais amigos? Porque essas são as pessoas com quem você tem comunhão. O salmista vai dizer que a comunhão agradável ao Senhor, a comunhão de bênção é a comunhão dos irmãos. O autor de Hebreus vai dizer que nós fomos chamados a incentivar e a vivermos unidos com os irmãos, o povo santo. Paulo vai falar isso em Corinto, que não devemos nos colocar em julgo desigual, e ele está falando a respeito do nosso relacionamento de amizades. Quem são os nossos amigos? Com quem nós temos comunhão? Não acho que vir à igreja é ter comunhão. Comunhão é com quem você divide a sua vida comum. Oriente a sua comunhão para os irmãos da igreja. É isso que nós devemos fazer como cristãos. Então, a primeira aplicação que eu gostaria de deixar é que nós, como igreja, poderemos muito mais participar da vida comum uns dos outros. É convidar alguém para ir na sua casa tomar um café durante a semana. É você separar na sua agenda um horário para visitar um irmão que tem necessidade. É você separar um horário para convidar alguém para vir à sua casa. Ou não precisa nem chamar para ir para casa, mas convida alguém para dar uma caminhada. Vamos fazer a caminhada, vamos fazer um exercício físico, vamos fazer qualquer coisa. Mas participa da vida comum, aquilo que você faz rotineiramente. Você pode fazer isso com o irmão da igreja? Faça. Faça com o irmão da igreja. Não deixe com que a sua vida comum seja partilhada por incrédulos. Partilhe a sua vida comum com os santos, e você vai ser muito mais incentivado. Segundo ponto, você vem à igreja só por vir, por mero formalismo, ou você vem à igreja também pelo prazer de observar os irmãos, também pela alegria de encontrar os irmãos, de vê-los como povo santo. Muitas vezes nós viemos à igreja, né? A gente vem domingo de manhã e domingo à noite só porque tem que vir, só porque está na agenda. Não faça isso. Existem uma série de motivos importantes pelos quais nós devemos vir à igreja. O primeiro é que foi caro nós estarmos aqui, mas um deles, que é bíblico e é real, é que nós devemos ter prazer e alegria em desfrutar desse momento com os irmãos. É um privilégio único. No passado, no Antigo Testamento, só Arão tinha o privilégio de cultuar o Senhor, só ele. Só ele podia fazer isso. Só ele podia entrar nos Santos dos Santos, representando o povo inteiro. Cristo entrou por nós e nos permite que nós tenhamos acesso a isso também. Façamos isso como povo, unidos, em união, com alegria. Façamos como família, como corpo de Cristo, como nós cantamos. Isso é interessante porque semana que vem é dia de ceia. Semana que vem tem ceia na igreja. E a ceia representa isso, a comunhão dos irmãos. Infelizmente eu não vou poder discorrer muito sobre isso, mas a ceia representa isso. É o ápice da comunhão dos irmãos. Como nós vamos participar da ceia se você vem para a igreja e você não participa da vida comum, ou você tem intrigas com os irmãos? Nós precisamos resolver essas coisas, essas questões. Não se deixe levar por intrigas uns com os outros.
E por último, a última aplicação que gostaria de deixar. Como tem sido a sua frequência nos cultos? O autor de Hebreus é bem claro. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Viver em comunhão com os irmãos é algo fantástico e magnífico. E muitas pessoas preferem ficar em casa dormindo. Deixa eu ser bem claro, isso é pecado. Isso é pecado e custou caro, muito caro, a sua preguiça, custou a vida do Senhor do Universo naquela cruz. E Ele te dá o privilégio de você poder se reunir como família. E muitas vezes você tem negligenciado isso. É verdade, nós vivemos numa época de pandemia e a gente tem que entender isso. Existem pessoas do grupo de risco que não podem vir à igreja, existem pessoas que têm dificuldades, existem pessoas que trabalham e às vezes não conseguem ser tão assíduos. Isso é fato. A gente entende esses motivos. Mas existem os negligentes. E nesse período de pandemia ficou mais nítido ainda a negligência de alguns irmãos. A comunhão dos irmãos é algo precioso, para que nós negligenciamos aquilo que é mais sublime da nossa comunhão, o culto público. O culto público deve ser o momento mais sublime das nossas comunhão. E muitas vezes a gente negligencia isso. Como tem sido a sua frequência no culto? Especialmente você que me assiste em casa. Você está em casa só porque você quer? Ou você está em casa porque realmente você precisa? Se é só porque você quer, está na hora de tomar vergonha na cara, né? Pedir perdão e vir para a igreja. Essa é a realidade. Eu encerro com 2 citações bem rápidas. Uma é de Richard Sibbes, e ele vai falar da preciosidade de viver a vida comum. É uma citação bem rapidinha, bem simples. Ele vai dizer que ter amigos cristãos é algo tão precioso, tão maravilhoso, que ele vai dizer que amigos piedosos são sermões ambulantes. Quando nós partilhamos a vida comum com a igreja, com irmãos, nós temos o privilégio de sermos edificados por pessoas que são sermões ambulantes. E a segunda citação que eu gostaria de fazer para encerrar o estudo dessa noite é a citação de um pastor que escreve um estudo sobre esse salmo, pastor Thomas Tronco, e ele diz assim no final, na conclusão: é uma pena que uma lição tão encarecida no passado tenha sido relegada a segundo plano na atualidade. Nossos dias testemunham indiferença uns pelos outros dentro das igrejas, contatos superficiais, falta de envolvimento, substituição da comunidade eclesiástica por pequenos grupos domésticos e participações intermitentes nos trabalhos coletivos de culto de Deus. A consequência disso tudo, obviamente não anunciada nem computada pelos proponentes desse sistema moderno e corrompido de ajuntamento, é o enfraquecimento tanto das igrejas como dos crentes individualmente. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela conclama nos reunirmos regularmente, nos envolvermos uns com os outros e nos alegrarmos na comunhão, praticarmos o amor verdadeiro e a juntos batalharmos pela edificação do corpo de Cristo e pela expressão da mensagem do Evangelho entre os perdidos. Que saibamos valorizar a vida de união que temos uns com os outros, por meio do sangue do Cordeiro e da habitação do Espírito Santo, de modo que os nossos celeiros nunca se esvaziem do amor fraternal, que começa aqui e que continuará no céu por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai maravilhoso, obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados povo de Deus. Obrigado porque nós éramos pecadores, nós éramos indignos, mas pelo Teu sangue precioso naquela cruz, o Senhor uma vez nos comprou e pagou a nossa dívida e nos uniu como povo, Pai, e nos permite desfrutarmos das alegrias comuns uns com os outros. Obrigado porque nós temos o privilégio de desfrutarmos de algo tão maravilhoso
que é a vida comum, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor por isso e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse sentido, que nós possamos tomar essas lições tão preciosas, ó Pai, e aplicar na nossa vida, uns com os outros, que a Igreja Batista Saron possa de fato ser uma igreja conhecida pelo amor e pela comunhão uns dos outros, que nós possamos de fato, ó Deus, partilhar da vida comum, conhecer as dificuldades, os problemas, as intrigas, conhecer, ó Pai, as lutas, mas também as vitórias, as alegrias que temos, que nós possamos partilhar dos problemas simples, mas das alegrias mais profundas também, uns dos outros, que nós possamos sentar à mesa juntos, ó Deus, e possamos conversar de coisas triviais, mas que engrandeçam o Seu nome, mas que nós também possamos sentar juntos à mesa, uns com os outros, e chorar e partilhar os nossos problemas, as nossas angústias, dividir os nossos pecados e as nossas lutas, e encontrar nisso a bênção do Senhor e a vida eterna que o Senhor traz, ó Pai. Que nós possamos ser conscientes de que o sacrifício do Teu Filho foi precioso demais para que nós pudéssemos negligenciar a vida em povo a qual o Senhor chamou para que nós tivéssemos, ó Deus. Pai amado e Deus maravilhoso, eu oro para que essas lições contidas nesse salmo sejam gravadas profundamente nos nossos corações e que nós possamos desfrutar da alegria, da preciosidade e do refrigério de vivermos em comunhão uns com os outros. Assim eu oro, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos, que a paz do Senhor, por meio da palavra, possa permanecer em nossos corações. Queremos convidar o pessoal do louvor para se posicionar, nós iremos logo mais já cantar.